Olá, Maurício Castelo da Stop Academy e hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal e a gente vai falar muito ainda sobre ele, que são gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? Para quem viu minha aula lá sobre neuromarketing, falando sobre o cérebro, vocês vão observar que eu falei dos 3 tipos de cérebro que a gente tem e como eles são divididos e como cada um tem a percepção do que acontece à nossa volta. E eu também falei de como o cérebro atua e toma decisões de forma inconsciente sem consultar a nossa parte racional. A nossa parte racional ela vem só para justificar a decisão inconsciente que o nosso cérebro já tomou. Então o cérebro tem atalhos pré-determinados para que tome decisões de forma mais rápida e com menos gasto de energia. Esses atalhos a gente chama de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais eles têm a função de engajar, de motivar e de chamar a pessoa para uma ação. Sempre que o cérebro for forçado a tomar alguma decisão, ele vai procurar um caminho mais curto e que tenha menos gasto de energia. Aí que entram os gatilhos mentais. Existem aproximadamente 70 gatilhos mentais. Alguns são para serem usados em textos, outros para serem usados ao vivo e todos dão ótimos resultados. Eu vou falar primeiro, agora, sobre o gatilho mental da autoridade. As pessoas tendem a ouvir, a obedecer, a escutar melhor as pessoas que elas consideram que é uma autoridade. Como que você vai se tornar uma autoridade para o seu paciente? Existem 3 passos bem fáceis para você se tornar uma autoridade frente ao seu paciente, frente ao gatilho mental que você está ativando no seu paciente. O primeiro passo é tangibilizar o que você sabe. Como assim tangibilizar? Quando você tangibiliza, você torna concreto, você torna palpável aquele seu conhecimento. Você pode usar os seus principais diplomas para colocar na recepção, na sua sala de atendimento, enfim, mas não encher aquela parede cheia de quadro, aquilo lá praticamente não se usa mais. Cada vez a tendência é que a gente seja mais minimalista, usar menos elementos. Até melhor porque ele não vai ficar vendo um monte de coisa e não vai saber por onde ele começa a ler. Tendo menos, é mais fácil ele assimilar e chama um pouco mais a atenção. Você pode também fazer folders explicativos, falando sobre determinado assunto, determinada especialidade, determinado procedimento que você faz e colocando sempre uma foto sua no folder, para ele ver que aquilo lá é personalizado, que você fez, você escreveu, você criou aquilo para ele. Outra coisa, se tiver uma foto sua falando em público ou dando uma palestra, alguma coisa, com o microfone na mão, você está potencializando a percepção dele te ver como autoridade. Ele vai pensar, mesmo que de forma inconsciente, se esse cara, essa pessoa está falando por um grupo e estão ouvindo ele, algum valor ele deve ter e eu vou ouvir também. Segundo passo, demonstre o seu conhecimento. Não adianta nada você saber muito se você não demonstrar. E assim você vai mostrar aquele caso, você vai esmiuçar todo o caso do paciente, explicar tudo para ele, dar uma verdadeira aula para ele. Você está aumentando o seu valor e o preço vai ficar praticamente irrisório. Daí o paciente pensa, nossa, ele me deu uma aula sobre o assunto. Isso faz com que a percepção dele em relação a você mude muito. Terceiro passo, utilize sempre um acessório gerador de autoridade. No nosso caso aqui a gente vai usar o quê? O jaleco ou uma roupa cirúrgica, enfim, algo que mostre para ele que você é daquela área. O paciente tem na cabeça dele, ele precisa de referências. Então, nosso jaleco, ou branco ou de outra cor, enfim, isso aí vai do gosto de cada um, ou a roupa cirúrgica, que eu gosto muito de usar também. A gente sabe que a qualidade técnica de cada um não está ligada a nenhum desses fatores, mas o nosso cérebro busca referências. Esse assunto de gatilhos mentais é muito interessante, daria pra gente falar por horas sobre ele. E eu volto a falar mais ainda nos outros vídeos. Não se esqueça de entrar em stopacademy.com.br, se inscreva lá, se inscreva no nosso canal também do YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Agora eu vou te dar 10 dicas para você não ter sucesso em odontologia. Dica número 1. Odeie o que você faz. Esse é o passo principal para que você tenha sucesso em ser um fracasso.